respeitar. A criança, ela tem que respeitar a criança, o homem, o adulto. A criança tem que respeitar o abusador dela. Você está distorcendo o que eu estou falando. Eu fui funcionário do Alexandre de Moraes. Em 2005, ele mandou 2.300 pessoas embora da Fundação Casa e pessoas se suicidaram. Como é que a gente melhora a política de segurança pública para um país? Prendendo e matando vagabundo. Historicamente, isso nunca funcionou em nenhum lugar do planeta Terra. Como que essas pessoas têm a capacidade de ensinar sobre sexualidade? Porque o que acontece é uma doutrinação binária, machista, sexista. Sim, eu sou uma pessoa trans que estuda sobre gênero e eu estou te dizendo que você tem uma perspectiva errada sobre o que é gênero. Quero chegar no consenso com ela. Com ele. Opção. Ninguém escolhe apanhar, ninguém escolhe sofrer preconceito, bullying. Para mim, o SUS pago é um sistema falido. Eu tenho certeza que essa cadeira de rodas demorou meses para chegar para você, meu guerreiro. Porque você merecia ter isso lá já na hora. Eu só estou aqui por causa do SUS. As minhas pernas não podem ser mercadorias. Meu nome é Vicente Cury. De um lado, 20 pessoas representando os ideais de esquerda, do outro, 20 representando os ideais de direita. A ideia de hoje não é encontrar um vencedor, e sim para entender se, apesar das diferenças de ideais, a gente consegue encontrar um consenso. A regra é simples. Eu vou apresentar uma série de afirmações e perguntas que representam os temas que mais impactam a vida dos brasileiros. Vamos descobrir junto o que nos separam e possivelmente o que nos une. Os brasileiros estão extremamente preocupados com crime, violência, tráfico de drogas e o crescimento de grupos como o PCC e Comando Vermelho. Qual deve ser a estratégia do Estado brasileiro para reduzir a violência? Vamos começar com o grupo de esquerda. Você tem 5 minutos para defender quem é a pessoa que vai debater o tema violência. Caio e Pedro, vocês têm 10 minutos para encontrar o consenso. Bem, Caio, eu acho que, em especial no estado que eu hoje vivo, apesar de ser cearense, e também no estado do Ceará, a gente enfrenta no Brasil como um todo a segurança pública sendo uma peça-chave para o debate brasileiro, e acho que é uma das principais questões, né? A gente sente isso na pele, a gente sente isso nos jornais, e eu acho que é uma parte importante de colocar um pouco de lucidez, sair da superfície do que tem tido hoje em dia em relação a isso, né, irmão? Eu acho que um ponto principal que existe de convergência, eu acho, é o fortalecimento da formação da tropa, né? Das tropas como um todo. Isso pode parecer muito lógico, mas infelizmente não é o que a gente vê na realidade sendo feita ao longo do tempo. Quando a maioria dos governos entende a segurança pública ou o trabalhador da segurança mais como mais um, mais dois, como algo de número e não na qualidade daquele indivíduo, apesar dele ter uma responsabilidade imensa que é portar uma arma e garantir segurança pública, garantir a permanência do Estado. E acho que o principal que falta é ter essa concepção da matança, não sei, da banalização da segurança pública sem olhar para a ocupação do espaço. Eu particularmente acho que não é uma questão da gente estar pró-ladrão, contra-ladrão, porque isso é bestializar o debate, mas como é que a gente coloca um pouco mais de inteligência em como fazer essa segurança pública, de modo a, inclusive, defender a segurança da tropa, defender a segurança de um cara que é visto como um trabalhador da segurança pública. Na sua visão, a polícia mata muito hoje? A gente tentando puxar um fio. Irmão, acho que sim. Os números do Brasil dizem isso, né? Que a polícia não é o que eu acho. A gente tem dado informativo dizendo isso. Eu acredito que a polícia mata o tanto quanto é necessário. Mas é um perigo a gente fazer política pública em todo do que a gente acha, entende? Política pública que funciona hoje em dia. O policial, ele não age, ele não sai da casa dele para matar ninguém. Claro, irmão. Claro. Nenhum policial faz isso. Concordo. Né? Então, se o policial teve que fazer uso da arma de fogo dele de alguma forma, foi porque a vida dele estava em risco, ou a vida de um outro cidadão estava em risco. Então, se aquela pessoa evoluiu a óbito devido a essa intervenção policial, pode ter certeza que não foi tudo bem, irmão, só que o policial do policial é o indivíduo. Eu não quero responsabilizar o indivíduo quando a gente a pergunta é como é que a gente melhora a política de segurança pública para um país. Sim, prendendo e matando vagabundo. É simples isso. Irmão, se fosse tão simples, está faltando ter resposta. Por que não está funcionando essa bestializar essa frase? Eu sou filho de um policial militar. Certo. Eu não acho que policial militar sai para matar a gente. Agora sai com muito medo de morrer. Ele precisa estar bem equipado, ele precisa estar de fato valorizado. A gente teve debate aqui com o ex-governador Zema, que tirou dinheiro da política pública de segurança pública. Certo. Então, essa balela de falar para fora que tem que matar, mata é pouco, mata porque é o que tem, não é suficiente para responder um problema que é profundo na vida brasileira. Realmente. Só para concluir, política pública, irmão, funciona de forma intersetorial.
A gente tem que misturar a segurança pública, misturando isso com ocupar um território depois de uma ação ostensiva, com o CIEP, que é um programa de educação do Rio de Janeiro, em que você pega e dá para a comunidade espaço para não ter só a morte de alguém que estava ali por falta de oportunidade no crime, e amanhã essa pessoa, uma vez morta, ser ocupada por um outro jovem, sem oportunidade ali. Então, só essa da matança é algo meio burro. Segurança pública é um tema interdisciplinar. Claro. Certo? Outras secretarias, outras partes do governo têm que participar disso daí. Claro. A polícia lida com um efeito colateral, certo? Só que para resolver, na minha visão, o problema da segurança pública, um dos temas, um dos pontos é a alteração do direito penal, do Código Penal brasileiro, onde o cara que atenta contra o Estado, ele não pode ser tratado da mesma forma que um cara que cometeu um crime passional. O cara que cometeu um crime, atenta contra o Estado, com facções, ele se declara pertencente a uma facção criminosa. O PCC, o Comando Vermelho, ele está negando a existência do Estado brasileiro. Então ele não tem que estar sendo regido pelas mesmas leis que um cidadão comum que comete um furto, comete um roubo, certo? Para essas pessoas, prendeu e matou. Ele enfrentou o Estado, ele tem que ser punido. Ele pegou 40 anos de cadeia, ele tem que puxar os 40 de ponta a ponta, entendeu? Ele enfrentou então, as leis do Estado. Ele enfrentou, sim, mas hoje a legislação garante um monte de benefícios para que o criminoso... Mas você concorda comigo agora que sim, são as leis que regem o Estado, que devem ser respondidas na sua integralidade. Sim, mas o que eu estou falando são as leis do Estado. Para esse tipo de criminoso que se declara faccionado, pertencente a uma facção, um grupo que não reconhece o Estado como legítimo, para ele tem que ser diferente o tratamento. Essa é a minha opinião. Para ele tem que ser mais firme, tem que ser mais duro. Tem que ser... Mas sob as leis do Estado. Sobre as leis do Estado, mas uma lei diferente para essa pessoa faccionada. Que não era das leis do Estado, eu fiquei preocupado. Era a lei do quê? A lei do próprio tráfico? Uma lei diferente. Perfeito. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem consenso é o rigor da lei ser colocado. Perfeito. E mais do que... E eu acho que mais do que isso, assim, você falou que teve a oportunidade, inclusive, de estar na tropa. Tu sabe qual a importância de ter uma formação continuada? Com certeza. Eu acho, irmão, assim, que se a gente tem a preocupação da pessoa não responder devidamente, o que a gente tem que garantir é diminuir aquele problema. E eu acho que diminuir esse problema hoje é o aumento da formação para a defesa dos próprios policiais militares. No Rio de Janeiro, a gente teve uma ação sendo feita ostensiva, a gente teve um policial militar com 3 meses de formado sendo colocado para o fronte, para uma zona de guerra civil, que é aquilo, irmão. Exatamente. Isso não é cabível, até para defender o trabalhador de segurança pública, sabe? Então, eu acho que é muito importante mais do que essa visão da mudança do direito penal, mas a gente integralizar a conexão com as inteligências das forças, irmão. Eu acho que isso que é fundamental. Certo. Não pode a Polícia Civil atuar distante da Polícia Militar, atuar distante do que tem de Polícia Federal, porque enquanto não existe inteligência sendo feito disso, gente vai morrer numa comunidade, enquanto quem de fato mexe esse jogo não é mexido. Esse fio tem que ser puxado. Com certeza. E é ruim porque a gente vê estampado na manchete algumas coisas com um punhado de coisas sendo pegue, mas quando você vê as manchetes que vão de fato à fonte do problema de segurança pública nesse país, aí sim a gente mexe com o que é necessário, irmão. Isso só acontece com inteligência sendo feita mais integralizada entre as forças públicas, entende? Isso é resposta de política pública. A gente olhar como soldado seu, não o Batman ou deixar de ser o Batman, porque o cara tá exercendo... A gente tem um ponto, um consenso aqui disso, que precisa haver integralidade, as forças de segurança precisam se conversar. Perfeito. A inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, das guardas civis, que hoje são polícias municipais realmente nos municípios que atuam firme contra o crime, nas cidades. Porque acontece um impacto ao tráfico de drogas no território, com uma ação mais ostensiva, mas esse fio da meada se puxa para os outros processos, porque enquanto você não cortar na fonte financeira desse negócio, vai aparecer um outro no lugar, isso não vai dar resposta nenhuma. Exatamente. Ao mesmo tempo que a atuação no território precisa ser complementada com outras políticas públicas. Eu falei de uma política educacional, foi a do CIEP, que é o melhor programa de educação integral que tem no país, mas pode ser uma política de juventude. No Cuca, lá em Fortaleza, pegaram grandes ginásios ali e botaram a garotada para ocupar territórios de guerra antes. Perfeito. Irmão. Você é do Ceará. Sou do Ceará, mas estou morando no Rio. Zona de guerra e zona de guerra. O Ceará está em guerra também agora, né, cara? Infelizmente, a gente teve pessoas aí do nosso grupo que foi ameaçada, a família foi ameaçada pelo Comando Vermelho lá no Ceará. Mas para você, qual que é a solução para o criminoso ali agora? Aquele cara que eu sou Comando Vermelho, levanta a bandeira do Comando Vermelho, qual que é a solução para ele? Eu diria que é muito importante ter um aumento da formação dessa polícia militar ou das tropas como um todo.
E acho que, para além da formação, a distribuição dessas tropas. Porque o governador, quando quer lançar concurso público, ele lança para aumentar o número da tropa, mas não obrigatoriamente essa tropa é distribuída no território. Então, entre a gestão e sai gestão, você não redistribui obrigatoriamente um quartel que está ali para um outro quartel. Então, você tem, sei lá, um rota aqui, um raio aqui, um quartel policial militar aqui, isso está mal distribuído na cidade. Mas acho que você vai aprofundar mais ainda o debate. Com certeza. E acho que a última coisa dentro desse tópico, cara, é reprogramar 190. Eu não querendo tornar o Estado mais eficiente, porque acho que esse às vezes é um debate até mais da direita do que da esquerda, mas a gente não pode escapar desse debate. Eu acho que cada vez mais em que as pessoas não estão tendo a resposta da segurança pública pelo caminho do público, existe o telefoninho do policial militar tal, que eu ajudo, que eu deixo tomar uma no meu restaurante e tal, e aquilo há sim indiretamente uma privatização da segurança pública. Quando a gente pega e torna mais eficiente o uso do 90, ou por exemplo a gratificação do soldado militar, porque foi guarda municipal, a tua gratificação no final do mês pode ser melhorada graças ao uso do 90. Então se tu tem mais respostas no 90, ou o teu gabinete tem mais respostas no 90, isso dá num retorno de gratificação para ti, porque a gente incentiva o público sendo o canal objetivo de resposta material para os problemas de segurança pública, do que as pessoas começarem a fazer puxadinho, milícia e por aí vai. É o que tem que ser. Vocês chegaram nesses 3 pontos. Segurança é um tema interdisciplinar, respeito ao rigor da lei do Estado e integração da inteligência das forças. Eu tô entre a primeira e a terceira, cara, com todo respeito. Eu acho que Interdisciplinar e integração acaba... porque assim, eu aciono com a segurança pública, mas eu ocupo com outras governanças, né? Educação, juventude. Eu acho que a principal é a 3 no mundo de hoje. Para dar alguma mudança estruturante para a segurança pública do Brasil, eu acho que é a 3. Tem que integralizar a inteligência, sabe? Polícia Federal pega na fonte do dinheiro, enquanto a ostensiva atua no território. Fechou. Para o tema segurança pública e violência, o consenso foi integração da inteligência das forças. Quem de esquerda concorda com esse consenso? Levanta a mão, por favor. Bem alto para a gente poder contabilizar. Quem discorda do consenso deles? Eu discordo desse consenso como assim principal medida para resolver a segurança, porque eu acho que tem um desequilíbrio muito grande. Um foco muito grande nas ações ostensivas, militarizadas, de combate a pessoas que são do baixíssimo escalão do crime, e não há o mesmo investimento em combater a lavagem de dinheiro nos bancos, e a lavagem de dinheiro em lojas de fachada. É o dinheiro que gira. O soldado que está na rua, ele está em risco com armas compradas com esse dinheiro que foi lavado. As pessoas principais do crime, para cortar a cabeça da serpente, elas moram em Alphaville. Elas moram em condomínio fechado. Esse é o ponto. Então, sabe... A gente chega na integração. Não. Esse é o ponto. Mas não é só integrar as inteligências das forças. É isso para pegar no fio de onde vem o dinheiro. Não, mas eu discordo que essa formulação leva a isso. Eu não acho que está contemplado. Eu acho que há sim uma necessidade de desmilitarizar a ação, principalmente. Eu acho que esse é o ponto mais importante para melhorar a segurança pública. Eu não consigo me lembrar, assim, historicamente, de nenhuma situação em que uma medida que corrobora exatamente com a ideia que ele falou. Eles tiveram um consenso porque ele acredita que essa medida vai fazer com que mate mais vagabundo e que prenda mais pessoas. E, historicamente, isso nunca funcionou em nenhum lugar do planeta Terra. Então, assim, você pode me dar qualquer exemplo aí de algum país que resolveu isso de imediato. Aí resolveu isso de imediato e triplicou, quadriplicou depois. Porque essa ideia de, tipo, resolver a coisa agora, como que aconteceu no Rio de Janeiro, é algo para conseguir voto e imediatamente você vai conseguir uma redução do crime. Com certeza, absoluta. Porém, a médio prazo você vai estar... Porque o cara, como você falou, o cara morreu. Abriu uma vaga para outro cara e isso gera revolta. A polícia matar e prender gratuitamente, porque é gratuitamente, gera revolta na comunidade e coloca a comunidade contra a polícia, inclusive. No tema segurança pública e violência, o consenso foi a integração da inteligência das forças. Quem aqui concorda com esse consenso? Levanta a mão. Quem discorda? A resolução não está tão ruim, mas eu acho que para o enfrentamento do crime organizado, em específico, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho e outras organizações criminosas, eu acho que é melhor o enfrentamento com a identificação
do que eles verdadeiramente são, ou seja, classificação como terrorismo, o que eles fazem, as facções criminosas ameaçando a população de periferia para resistir a enfrentamentos policiais. Temos um pouco de inteligência, por exemplo, o Smart Sampa, que funciona aqui em São Paulo, mas é melhor um avante mais direto com a questão do crime organizado, enfrentando o que eles realmente são, identificando o que eles realmente são e basicamente ampliar tudo isso. Ou seja, eu discordo parcialmente. Concordo na resolução, mas eu acho que deveria deixar mais ostensivo esse movimento. Paciência, tudo bem? Prazer. Vou ser breve aqui, eu vou só discordar em 2 pontos em si, que o primeiro é frisar que a polícia em si, ela é propriamente dita unicamente a força coercitiva do Estado. Então não existe nenhuma moralidade intrínseca à lei, que só porque é lei está certa, e só porque não é lei está errado, tem que matar, dane-se e acabou. Então é importante você frisar esse ponto que você tem sim que questionar as leis, questionar se aquilo é certo só porque é lei e tem que ser usado o uso da força, o uso do armamento para aquilo se cumprir lei ou não, porque eu até concordo com o que ele falou, né? Eu trabalho com o público, eu conheço diversos policiais. E, de fato, é um peso psicológico muito grande para eles. Ninguém sai na rua pensando, não, eu vou matar. Só que ele acredita que ele está cumprindo um propósito e ele está indo fazer o certo. E as pessoas têm que fazer o certo porque sim. E esse é o problema. E é aí que você acaba matando tanto os policiais, tanto quanto as pessoas que simplesmente discordam de como a lei está sendo feita, né? E o outro ponto da questão das forças, que eles falaram que deixou de fora um ponto que é o judiciário e as leis em si, como elas são feitas, porque eu não vou lembrar certo dos dados agora, mas se eu não me engano, a polícia ela consegue resolver 80% dos casos anualmente, enquanto o judiciário julga menos de 20%. Em 72 horas, de 10 presos que a polícia consegue prender, 8 são soltos e voltam para a rua e cometem reincidência de crime. Então a gente precisa falar da reestruturação legislativa do Brasil, porque a Constituição em si ela é um pau podre. Todo o nosso Código Civil, todas as nossas leis, elas são feitas em cima de uma base ruim, uma base falha. Então você criar novas leis, sendo que você tem brechas na Constituição, você tem brechas no sistema de julgar e coisa e tal, você não vai resolver o problema, você só vai fomentar a violência em si, né? O próximo tema é corrupção e impunidade. A pergunta a ser debatida é: como o sistema político brasileiro deveria combater a corrupção? Bom, eu sou Josias, ou Jobson Negri, como está no Instagram. Eu sou empresário atualmente, né, acadêmico de direito também. Acredito que eu posso contribuir muito com esse tema, porque é um tema muito latente. Está muito comum a corrupção nesse momento no nosso Brasil, né? Então eu acredito que eu posso contribuir, tanto cientificamente como didaticamente. Beleza. Você tem 5 minutos. Muitos dos temas que a gente está tratando aqui, acho que tem a ver com as raízes do nosso sistema socioeconômico, e acho que fica praticamente utópico falar de acabar com a corrupção num sistema político onde o poder financeiro se converte automaticamente em poder político. E mostrar a hipocrisia da direita ao falar desse tema, quando na prática política eles estão apoiando orçamento secreto, eles estão apoiando PEC da blindagem, eles estão apoiando financiamento privado de campanha e por aí vai. Então, gente, sou Kevin, eu sou metalúrgico, trabalho na Moca, e assim como muitos companheiros se propuseram a trazer uma perspectiva histórica, o meu diferencial para esse debate seria: a esquerda está acostumada muito a ficar só na negação. Então eu daria exemplos práticos, propostas positivas para que se combata a corrupção de fato. Em todo esse cenário de as mesmas famílias governarem o Brasil há 500 anos e tudo isso ser a maior responsabilidade por toda essa corrupção e por como se configura a corrupção aqui no país. Então, o Jobson e o Jimmy vão debater o tema corrupção e impunidade. A pergunta que vocês vão debater em 10 minutos é: como o sistema político brasileiro deveria combater a corrupção? Eu queria aproveitar esse tema, que é um tema muito amplo e passa por, inclusive, vários assuntos que a gente está falando aqui, desde o primeiro tema, crime organizado, enfim. Tudo isso acontece porque existe corrupção em diversos âmbitos, né? Tanto no poder público quanto no poder privado, que às vezes muita gente esquece de falar, mas na verdade a corrupção se trata entre uma relação promíscua entre essas duas esferas de poder, né? E trazer para uma questão mais estrutural de lembrar que a gente não está falando isso num contexto neutro, né? A gente tem um contexto que é um sistema socioeconômico, político, que é um sistema majoritariamente de direita, né? O capitalismo é o que vigora
no mundo, na maioria dos países, independente das suas diferenças. E uma das características, para além de moralismos e de idealizações, que a gente vê na prática mesmo, o que acontece no dia a dia, e acho que qualquer pessoa com o mínimo de honestidade vai concordar, é que a gente vê um sistema que permite um acúmulo ilimitado de poder financeiro nas mãos de poucas pessoas, e na prática esse acúmulo de poder financeiro ele se converte automaticamente em poder político. O que eu estou querendo dizer é que quem tem dinheiro na prática, a gente vê todo dia está acima da lei, desde o cara de Porsche que atropela por aí, até o cara que compra juiz, dono de banco, etc. Enquanto muitas vezes as pessoas mais pobres, né, a gente tem mais de 1/3 aí de presos esperando julgamento até hoje. Então a corrupção na prática ela acontece desde aí a gente pode pensar no sistema eleitoral antes dos políticos chegarem lá, um sistema privado onde o dinheiro fala mais alto também na hora de escolher quem vai estar representando. Já é uma distorção, já é uma corrupção na raiz. Depois a relação das empresas que vão estar tendo seus interesses representados, não o empresário em geral, né, mas aqueles poucos e que acumulam muito, tem o seu poder de lobby, que na prática é corrupção muitas vezes legalizada, mas eu considero uma corrupção também, a maneira como esse lobby acontece. E depois, quando os casos vão para a justiça, etc., a gente vê isso acontecendo. Então, se a gente não conseguir discutir as raízes disso, fica difícil falar de corrupção. E na própria prática política da direita, eu vejo uma incoerência, assim, em que muitas vezes se levanta a bandeira anticorrupção, mas além de não questionar essa questão estrutural e essas raízes da corrupção, que ao meu ver está no poder financeiro, tem um poder ilimitado, na prática política os deputados que se dizem de direita, né, as bancadas da direita no Congresso do Brasil, já que a gente está falando sobre o Brasil, estão votando leis como o PEC da impunidade, como orçamento secreto para uso não transparente do recurso público e por aí vai, né? Inclusive, desculpa, só para finalizar, conseguiram corromper o próprio processo de combate à corrupção, que foi a Lava Jato, que depois a gente viu o que aconteceu ali, juiz combinando sentença com o promotor, enfim. Não estou falando que não tinham corruptos ali para serem julgados, mas o jeito que fizeram foi um desperdício, inclusive, da oportunidade. Isso. Eu acho que tudo que você falou, você realmente acredita mesmo, de verdade, de fato. Então você acredita que existe um problema e a corrupção ela é um cancro fagedênico que assola o Brasil há alguns anos, desde muito antes até da nossa consciência, né? Mas o que eu acho que como deveria ser tratado a corrupção é com firmeza e contundência. Como assim? Vou explicar. Se você falou que tem que discutir o início ou uma origem, né? Hoje em dia, a impunidade que a gente viu nos últimos anos no Brasil, por exemplo, faz com que tudo que a gente acredita foro de que o crime é errado, que roubar merenda escolar é errado, que ser corrupto é feio. Não, tudo isso foi sancionado, legalizado, com o próprio presidente Lula, que é o presidente atual. Nós vimos pessoas dizerem nitidamente, os próprios parceiros, os próprios comparsas dele, porque organização criminosa é comparsa, é parceiro, não é político, não é trabalhador ali não é. Né? Ali você teve o maior esquema de corrupção do planeta, né? E por uma canetada de um juiz que esse mesmo juiz outrora havia condenado, porque o Lula foi condenado em 3 instâncias. Então, o que acontece aí? Para que haja uma severidade, primeiro ponto é político corrupto tem que ser preso. Político corrupto não pode se reeleger. E aí, o maior problema de tudo é que quando o Supremo... Vou fazer um paralelo aqui. Eu não sei se eu posso falar isso, depois vocês cortam se não puder falar. Eu trabalhei eu fui funcionário do Alexandre de Moraes, entendeu? E ele sempre foi histriônico, né? Em 2005 ele mandou 2.300 pessoas embora da Fundação Casa e pessoas se suicidaram. Ele sempre foi histriônico. Entende? E, obviamente, hoje, quando eu vejo que você querendo combater corrupção e você não fala contra isso de forma contundente, porque às vezes é um viés da sua bandeira, do seu presidente, né? O meu presidente também, porque o Lula, ele é presidente do Brasil, tá? Então, quando você não luta contra isso e você aceita isso, negando que houve um fato contente, porque eu consigo falar de qualquer pessoa de direita se ela for corrupta. Teve corrupção no governo Bolsonaro? Só curiosidade. Assim. Eu acredito que teve. Você acha que não teve? Não, eu tenho certeza. Entendeu? Essa é a nossa diferença. Eu também não nego que... Nós de direita, as pessoas de direita, elas não têm problema em assumir os erros e querer melhorar e evoluir.
Sim, não tem problema algum. Não, meu amigo, ó, se toda pessoa de direita fosse com você, no geral é respeitar a direita muito mais, até pela capacidade de estar tendo um diálogo civilizado, acho que nem sempre isso é possível, mas concordo com você que a gente tem que ter um rigor maior em relação a políticos corruptos, corrupção em geral, mas especialmente quem está lá em cargo público, né, representando o povo. E concordo com você também que ninguém tem que estar passando pano pro seu lado, que o que bate em Chico tem que bater em Francisco. E eu não estou aqui no papel de fazer advogado de instituições ou de políticos, mas pelo contrário, eu estou querendo não negar que teve corrupção em governos do PT, assim como teve corrupção em todos os outros governos, e isso acontece não à toa, não é puramente por uma questão moral de que as pessoas deram azar de escolher as pessoas erradas para estarem lá. É porque é uma questão estrutural onde, na prática, se você não sujar as mãos, você não joga o jogo. Então, e eu não estou falando isso para justificar a corrupção. Eu gostei do que você falou. A gente pensar de forma mais profunda como conseguir combater. Gostei, vamos pegar de uma forma profunda. Isso daí a gente já é um consenso. A estrutura do Brasil politicamente, ela é feita para dar errado. É o capitalismo, concordo. Não é sobre capitalismo, é sobre estruturação. Né? É o que acaba estruturando, inclusive, o funcionamento das instituições, a relação de produção, etc. Não é sobre relação, sobre essas bases. Não é sobre relação de produção, não é sobre relação de produção. Então, fazer um governo de esquerda, a gente já está indo nadar na contramão, já é mais difícil. Sabe por que o governo de esquerda não daria certo? Porque em nenhum lugar do mundo deu certo. Então aqui não vai dar. O que é dar certo, assim, só para ter uma ideia? Dá certo, sabe? Só para entender o que você quer dizer com dar certo. Eu posso falar o que é dar certo. Por exemplo, quando você pega a história do presidente atual, por exemplo, né, e quando você vê toda a estruturação dele, ele tinha um plano muito bem arquitetado. Ele tinha uma ideia e ele falou, eu vou fazer isso. Você está falando do governo do PT. Mas eles atuam dentro dos limites do capitalismo, certo? Desculpa. O governo, seja qual for eleito no Brasil até hoje, a gente nunca teve uma revolução socialista, que uma troca de regime de fato. Então, todos os governos, se dizem de esquerda, de direita, de centro, eles operam dentro dessa lógica estrutural, que é o capitalismo, que é de onde eu estou falando que parte a corrupção. Até onde eu estou entendendo, o consenso de vocês navega em político criminoso não pode se reeleger e não pode seguir impunes. Esse é o consenso que querem encaminhar? Dentro do tempo, tem alguma outra pauta que você... Eu acho que não, esse é um consenso real. Né? Agora que surgiu essa pergunta que eu acho pertinente e eu acho interessante. E isso eu estou falando agora com maior tranquilidade e preocupação e também querendo entender mesmo. Como é que as pessoas, por exemplo, as pessoas que aqui estão, certo? Você que se considera uma pessoa de esquerda, né? Você quer viver um regime que você acha ideologicamente que seria melhor para o Brasil, perfeito? Sim, exatamente. Perfeito, tá. Se eu te perguntasse assim, como que seria melhor, como isso se construiria, provavelmente você não teria condições de exemplificar, né? Porque ao meu ver, infelizmente, as pessoas aqui no Brasil que parte para a linha de esquerda, né, elas justificam tudo. Por exemplo, justificam o regime de Cuba, justificam ditaduras, como se tudo fosse belo, e mesmo o cara que mora lá na ilha, o cubano, e eu vou falar uma coisa, eu sou empresário, eu contratei vários venezuelanos e todos falaram mal de Maduro. Mas aqui no Brasil, não, calma, a gente tá falando, eu tô justificando. Não, tudo então, quando você fala de regime, quando você fala de socialismo, e a culpa é do capitalismo, cara, particularmente, o capitalismo deu certo, cara. Eu enquanto um empresário negro, eu jamais vou querer que fosse diferente, cara. O capitalismo, ele iguala dá as oportunidade? Pessoas. Claro que dá. Dá oportunidade para todos. Porque acho que o capitalismo deu muito certo para 1% que está com o poder financeiro. Mas é mundial, né? Aí não é aqui, não é? É mundial. Exatamente. Jobson, Jimmy. Obrigado. Vou respeitar o tempo. Eu estou só confirmando que o consenso que a gente conseguiu chegar aqui é o político criminoso não pode se reeleger e não podem seguir impunes. Perfeito. Isso também é um consenso para você? Maravilha. Na direita, quem concorda com isso, levanta a mão. Todo mundo, né? Então, a gente concorda que o político corrupto deve se aplicar
todas as penas possíveis penais, mas lembrando também que tem um excesso hoje do judiciário, que há uma perseguição judicial no Brasil e por isso devemos tomar cuidado também, né? Porque às vezes o judiciário hoje acaba sendo mais forte para um lado, espectro político, espectro ideológico, perseguindo um lado e sendo mais conivente com o outro lado. E isso é uma pauta de muito desconforto para hoje os brasileiros. Eu acho que muito necessária a participação da população, como manifestações, quando acontece, como ele citou no judiciário, pessoas que estão sendo privilegiadas por ser do espectro político preferido pelo juiz. Quando há injustiças, eu acho que é essencial a participação, como agora vai ter na manifestação contra o Banco Master. Acho que todo mundo aqui deveria se unir, porque todo mundo está sendo roubado. Na esquerda, quem concorda com esse consenso? Alguém gostaria de opinar sobre isso? Eu. Bom, então, realmente, né, políticos que cometem crimes não poderiam voltar ao pleito, mas quem é que vai decidir isso? Outros políticos criminosos? Né, acho que bem como o companheiro ali da direita falou, acho que isso deve ficar a cargo da população e tomar certas medidas, como, por exemplo, banir da política todas essas famílias, essas oligarquias que estão aqui há 500 anos, Calheiros, os herdeiros do que foram os Matarazzo, os Sarneys, enfim, começa banindo essa galera da política, criam-se conselhos populares regidos pela população, ou seja, não tem como pensar em tirar a corrupção do Brasil se esse sistema capitalista está aqui e se a gente, enquanto povo, não tomar de fato o poder, porque essa decisão vai ficar completamente na mão de políticos que já são corruptos. Só vai ser punido quem não for amigo deles. Nossa próxima pauta é economia e papel de Estado. Como o governo brasileiro pode fortalecer a economia? A minha concepção de esquerda é socialista, então eu entendo que o Estado tem que ser o garantidor do bem-estar social e para isso eu analiso sempre dados e tal. Eu acredito que eu posso debater com clareza e colocar um ponto de, não sei se chegar a um consenso real ali, mas de que pelo menos vai defender a perspectiva de esquerda de uma forma ampla e geral, mais marxista, mas chegando no socialismo que talvez seja o que a gente consegue em vida chegar. E aí se vocês acharem que é interessante, acho que eu posso defender isso legal. Bom, eu defendo que o Brasil tem uma posição muito estratégica no planeta hoje. Nós somos aí a segunda reserva de terras raras, nós temos toda a Amazônia Azul, nós temos pré-sal. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito sério para desenvolver e ocupar um lugar de estratégico nessa bioeconomia. Então, vou puxar para esse lado, mostrar como que a gente pode reinventar o capitalismo dentro do próprio capitalismo. Concordo que o capitalismo é um problema, mas é o que tem para hoje.